TNews Entrevista. Com Marely Martins. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Bom dia a você, bom dia a todos. Deputado, o senhor, juntamente com o deputado Evandro Araújo, do PSC, vocês elaboraram um projeto de lei, que é o projeto de lei 321 de 2017, que prevê a proibição da inauguração de obras públicas inacabadas no Paraná. Chega a ser até estranho a gente falar, né, inauguração de obra inacabada, mas infelizmente ainda acontece muito isso, e não é só no Paraná, é em todo o Brasil. Essa proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que aliás o senhor é o vice-presidente dessa comissão, no mês de julho, e deve chegar ao plenário em agosto. Como é que vai funcionar na prática esse projeto? Olha, Marely, primeiro quero até registrar que esse é o único projeto de todos que eu protocolei, de dezenas e dezenas, né, que graças a Deus a gente conseguiu aprovar, e alguns que a gente não conseguiu aprovar, mas esse projeto lá em 2015, quando eu cheguei na Assembleia, na legislatura anterior ainda, eu protocolei exatamente esse projeto por compreender que, embora, como você bem disse, deveria ser algo totalmente desnecessário, né, pela questão do bom senso dos gestores públicos do estado do Paraná e de todo o Brasil, evidentemente, mas infelizmente é uma prática infeliz, né, que ainda acontece no Brasil e também no estado do Paraná. Então protocolei esse projeto em 2015 para proibir o óbvio, né, proibir que obras que não estejam em plenas condições de atender a população não sejam inauguradas, né, porque infelizmente acontece isso de maneira muito frequente, especialmente em anos pré-eleitorais, né, para fazer propaganda enganosa com dinheiro público, manipular a opinião pública e aí conseguir aí a aprovação dos eleitores naquele respectivo ano eleitoral. Então protocolei em 2015, mas infelizmente naquela época nós tínhamos ali o governador Beto Richa e toda uma bancada que trabalhava bastante contra, né, alguns projetos que não eram alinhados com aquele governo, né? E nós perdemos na CCJ a aprovação desse projeto, não conseguimos aprovar, e eu recorri do resultado para a própria CCJ, perdemos novamente, fui para o plenário, perdemos, e aí então tivemos que esperar um bom tempo, e agora, juntamente com o deputado Evandro Araújo, protocolei novamente o projeto, e para nossa grande alegria, felizmente nós tivemos a aprovação dele no plenário da CCJ, que é, digamos assim, aprovação fundamental, porque acredito que com a graça de Deus e o nosso trabalho nós vamos conseguir aprovar no plenário da Assembleia Legislativa e fazer esse projeto se tornar uma realidade, proibindo essas obras, esses absurdos, né, que acontecem ainda, infelizmente, em muitos municípios do nosso estado. Marely. Agora eu fico pensando sobre a aceitação desse projeto pelos deputados, perdão, porque vai precisar de 2 votações no plenário da Assembleia, porque como o senhor bem disse aí, período pré-eleitoral, aliás, estamos vivendo esse período, né, porque o ano que vem é um ano eleitoral, o ano em que nós vamos eleger os novos prefeitos e vereadores, e essas atitudes, esses atos, né, eleitoreiros costumam acontecer com mais frequência. Inauguração de obras que não foram terminadas simplesmente porque alguém quer deixar a marca, quer dizer que inaugurou, quer ser o pai da criança. Por que eu pergunto sobre a aceitação dos deputados? Porque tem muito deputado que também faz parte disso, né? Que vai lá no Liga Máquinas, que vai na hora da cerimônia para querer aparecer, brigam para sair na foto, mesmo sabendo que aquela obra não está concluída. Então, como é que tem sido a aceitação desse projeto na Assembleia? Olha, Marely, mas eu estou, de certa forma, confiante bastante, porque não tem como negar que nós temos realmente uma realidade um tanto quanto diferente do que nós tivemos na legislatura anterior, na Assembleia Legislativa desse mandato. Nós temos, de fato, uma série de deputados, acredito que um número muito maior do que era antes, de deputados que, de fato, têm uma leitura da política, uma leitura da sociedade muito alinhada com essa maneira de nós pensarmos a política, né? A boa política, a política que, de fato, representa os interesses do povo e não os interesses pessoais, né, dos próprios deputados, dos políticos, dos gestores, dos prefeitos, enfim, do próprio governador, enfim. Então, assim, eu acredito que nós teremos êxito na aprovação desse projeto, vamos, evidentemente, fazer a sua defesa, e a população está muito atenta, né, à postura, inclusive, de todos que sempre votam de um jeito ou de outro. Então, isso eu acho que também será bastante importante para a gente conseguir a aprovação e depois contar, evidentemente, com também a boa vontade do governador, porque entendo que tem tido também uma postura diferenciada nesses primeiros 6 meses de governo. O governador Ratinho Júnior sancione e se torne lei para proibir a farra
com o dinheiro público, que não é isso que nós merecemos enquanto sociedade, Maria. Agora, para situar até o ouvinte em relação a esse assunto, um levantamento divulgado recentemente pelo Tribunal de Contas revelou que o Paraná tem atualmente um total de 137 obras públicas com custo individual superior a 1,5 milhão. E essas obras estão paradas em pelo menos 72 municípios do Paraná. O orçamento global dessas edificações, de responsabilidade do governo estadual e de 61 prefeituras, chega a 691 milhões, sendo 303 milhões, 43% do total, que já deixaram os cofres públicos para o custeio, dos trabalhos. E entre os motivos para a interrupção das obras, os mais comuns são problemas relacionados à empresa contratada, atrasos, suspensões ou bloqueios dos repasses e convênios e descumprimentos de especificações técnicas de prazos. E muitas vezes tem aqueles erros de projeto, que acontecem ou por parte do governo do estado ou por parte das prefeituras. Nesse sentido, eu pergunto se vocês chegaram a fazer um levantamento a respeito dessas obras, se há uma fiscalização sobre essas obras que estão paradas, deputado. Não, Mariela, na verdade a gente sabe que são dezenas, como você bem faz o levantamento aí, faz o apontamento, melhor dizendo, que o Tribunal de Contas fez esse levantamento, são 137 obras no total, e o que é lamentável, Mariela, é que algumas dessas obras que estão paralisadas já foram inauguradas, entre aspas, inauguradas literalmente. Por exemplo, eu falava ontem, essa semana, com o pessoal da CBN de Londrina, e aí o jornalista lá dizendo que tem uma obra lá que já foi inaugurada 4 vezes, Então, assim, uns absurdos, que a cada 2, 3 meses faz a inauguração de uma obra que às vezes nunca entra em atividade para, de fato, atender a população. Então, é isso que o nosso projeto pretende, que prevê, de fato, a proibição disso, que a obra seja inaugurada, se precisar ser inaugurada, tão somente quando elas estiverem em plenas condições de atender a população, e não nesses casos em que a obra não está atendendo, e em muitos casos, infelizmente, o dinheiro público é completamente perdido, porque às vezes se inicia uma obra e às vezes ela nunca é concluída. Isso é uma realidade, e infelizmente tem obras que estão há anos e anos e anos paradas, e aí nunca acontece. E muitas delas, às vezes, no momento da inauguração, do lançamento, por exemplo, da obra, sempre tem uma inauguraçãozinha, ele pode dizer, olha, estamos começando essa obra aqui, mas uma obra que nunca vai ser concluída, às vezes. Então, é um levantamento que o Tribunal de Contas fez. Eu acho que o governador Ratinho Júnior agora tem um trabalho grande pela frente, o governo do governador Ratinho Júnior tem um trabalho grande pela frente, que é desembaraçar essas obras para dar cumprimento a elas, para dar conclusão a elas, que certamente a população cria uma expectativa, uma ansiedade em torno dessas obras que são certamente muito importantes para as suas realidades. Então a gente tem que trabalhar para que essas obras sejam concluídas e aí sim, se for o caso, fazer uma inauguração, mas não antes, Nós estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT. Eu falei dessas obras, mas aqui nesse levantamento, pelo menos, eu acredito que estejam incluídas, mas eu não tenho separado aqui o número de escolas que estão com obras paradas em virtude da Operação Quadro Negro, que já é do conhecimento do ouvinte, que a gente sempre comenta aqui, que é uma operação que investiga o desvio de mais de 20 milhões de recursos que deveriam ser utilizados na reforma das escolas, construções, mas que infelizmente foram desviados para campanhas políticas envolvendo o ex-governador do estado, Beto Richa, e vários deputados aliados do Beto Richa. O que a Assembleia tem feito nesse sentido também, deputado, para fiscalizar, para saber se essas obras estão andando ou não? Tem, inclusive, Marielle, um projeto que eu ainda não fiz a divulgação, mas que ele já está protocolei agora recentemente, porque o que acontece? Hoje, para você entrar e localizar as obras que existem no Paraná de maneira oficial, de maneira transparente, o site do próprio governo, para a gente conseguir ter uma noção clara de como que estão essas obras, quem é a empreiteira que está fazendo, uma série de informações que você precisar, qual é o grau de conclusão dessa obra, o valor que ela está sendo investido nela, quanto é a porcentagem que já foi concluída, por exemplo, você tem muita dificuldade para conseguir essas informações. Então, um projeto que é também de minha autoria, que eu protocolei, justamente para prever que seja de fácil acesso toda e qualquer informação relativas a obras públicas. Se nós tivéssemos, eu não me lembro agora a essência total, todas as palavras que estão nesse projeto, mas eu sei que ele certamente teria, por si só, a capacidade de dificultar muito, se não mesmo, até mesmo impedir que tivesse havido esses escândalos, por exemplo, que houve, os escândalos não, que tivesse acontecido a roubalheira em si, que foi apontada aí pela Operação Quadro Negro, com essas obras que foram iniciadas, desviadas verbas públicas, porque havia lá a previsão de que a obra foi concluída tipo 10%,
mas já tinha sido efetivado o pagamento, sei lá, de 50% a 60%. Como pode isso, né? E aí é que aconteceu, de fato, os desvios. Tem obras inúmeras no Paraná. Agora, por exemplo, estamos tentando fazer a conclusão de uma obra aqui no município pequeno, chamado Diamante do Oeste, aqui perto de Cascavel, uma obra que está paralisada, uma escola pública, está paralisada desde 2011, né? Então, você tem uma ideia, 2011, quanto dinheiro foi investido, próximo de 60%, e agora a gente está tentando com o governo a liberação do restante dessa obra para que ela seja concluída e atenda a população. E é uma escola pública daquele município, né? Então, são muitos os casos e a gente tem que trabalhar para identificá-las e buscar concluir, né, Maria? Exatamente. Deputado, então esse projeto que prevê a proibição de que obras inacabadas sejam inauguradas no Paraná, ele precisa passar, como a gente já citou aqui, por 2 votações no plenário da Assembleia. O senhor acredita que já na volta do recesso já será possível encaminhar esse projeto para votação? Nós aprovamos agora, Marielle, recentemente, na verdade, na CCJ. Eu não sei, talvez a diretoria legislativa deva encaminhá-lo para algumas outras comissões, mas as outras comissões elas não são impeditivas da deliberação em plenário. Então, o mais rapidamente possível, a gente vai buscar, vamos gestionar com o presidente da Assembleia para que seja colocado em pauta e vamos buscar a aprovação. E, na verdade, são 3 votações, né? São a primeira votação da constitucionalidade, a segunda do mérito e a terceira votação que seria da redação final. Então, mas nós vamos buscar aí com muita disposição a aprovação desse projeto que entendemos, apesar, né, como eu disse antes também, e concordo contigo, dele ter não deveria ser necessário, deveria ser uma obrigação de caráter, né, de gestão honesta com a população e não de manipulação. Mas, infelizmente, a consciência de alguns gestores, ela fica, não só gestores, né, de alguns integrantes da classe política, ela fica em segundo plano. Em primeiro plano fica, de fato, aí a propaganda com aquilo que não deveria ser feito. Então a gente vai buscar com muito empenho a aprovação desse projeto, juntamente com o deputado Evandro Araújo, que é também autor desse projeto. Deputado, agora mudando de assunto, antes de entrar nesse período de recesso das sessões da Assembleia, teve muita polêmica em Curitiba, com protestos em frente ao Palácio Iguaçu, também na Assembleia, teve sessão interrompida, os servidores acabaram dormindo na Assembleia em protesto por conta da data base da categoria, que está em atraso desde 2016, né, foi congelada. Recentemente, os servidores públicos, os professores que estavam em greve, acabaram suspendendo a greve, até porque é um período de férias dos alunos, mas suspenderam. Isso não quer dizer que a greve não possa voltar, né? E a última proposta do governo do estado para os servidores é de um reajuste que dá em torno de 5,09%, mas com parcelamento até 2022 e se a receita corrente líquida crescer, né? Tem esse detalhe. Como é que o senhor enxerga todo esse momento que vive hoje de tensão ainda entre servidores do estado e o governo do Paraná? Olha, primeiro, Marielle, é importante destacar a legitimidade, né, da luta que os servidores públicos estão desencadearam, né, em todo o estado do Paraná. Você veja, os servidores estão aqui já há 13, indo para 4 anos, né, sem um centavo, não é de aumento salarial, é de reposição inflacionária, ou seja, imagine quanto que subiu no mercado, né, a compra para cada servidor fazer, e aí o salário completamente estagnado, tirando aqueles servidores que receberam algum tipo de acréscimo por conta das promoções e das progressões que em alguns casos foram pagos. Então, destacar primeiro a importância de que a sociedade saiba da legitimidade desse movimento que desencadeou-se, né? Segundo avaliação, Marielle, é importante destacar o trabalho que nós fizemos, a importância que os próprios deputados tiveram na Assembleia Legislativa para que tivesse havido, né, esse avanço que houve, que evidentemente não é aquilo que os servidores desejariam e teriam direito, com justiça, de receber, mas foi de alguma maneira um avanço, porque nessa construção desses 5,09 que você comentou, 2% são para janeiro e o restante parcelados, né? Mas referente ao ano de 2019, embora sejam parcelados, mas é referente à data base de 2019. Então, o restante em 2021 e 2022. Mas os 2% em janeiro não está condicionado a nada. E, além disso, houve uma série de outros pontos, né, que foram contemplados, que eram também de desejo aí dos servidores, que é a questão, por exemplo, de não se discutir, pelo menos nesse momento, esperamos que nem seja num segundo momento também, essa questão dos concursos para os atuais professores e servidores PSS do Estado do Paraná,
a eleição dos diretores, né, que deixa de haver uma nova formatação, mas que respeita, de fato, a autonomia da escola para que faça a eleição no formato que vinha acontecendo anteriormente. Um projeto que o governador já tinha protocolado, que é o 04 de 2019, que os servidores estavam muito temerosos em relação ao conteúdo desse projeto. O governador também concordou em retirar esse projeto. A questão do vale alimentação, que também haverá uma reavaliação para os servidores que ganham menos. Então é uma série de ações, por exemplo, para os policiais e para os profissionais de segurança pública. Uma série de compromissos do governo de realizar concursos públicos, porque de fato há uma defasagem imensa no efetivo dos policiais. Então uma série de ações alinhadas junto com a questão da database, que de alguma maneira é também importante para os servidores. E de alguma maneira, embora seja ainda uma suspensão, mas de qualquer maneira conseguiu aí, pelo menos interromper e encerrar nesse momento essa greve. Então, estou feliz com isso, porque eu sei o quanto que nós trabalhamos, Marielle, para que isso acontecesse. Eu, o próprio deputado Tercílio Turino, Evandro Araújo, uma série de outros deputados que representam, por exemplo, a segurança pública, que tiveram um papel preponderante, fundamental, para que o governo também fizesse um aceno, né, de alinhar aí com a vontade dos servidores. Então, de qualquer maneira, houve um avanço que é, pelo menos, a interrupção nesse momento desse movimento de greve. Mas em relação àquela defasagem que os servidores enfrentam desde 2016, que segundo as categorias já chega a 17%, isso sequer foi discutido, né? É porque, na verdade, Marielle, se você sentir na essência do movimento, nem houve de maneira tão intensa, né, um pedido de 17%, que é o que mais ou menos está hoje a defasagem. Porque também a sociedade, o próprio servidor entende que de fato não é algo fácil de você conseguir avançar nesse momento uma porcentagem dessa envergadura, que foi aí toda a depreciação que houve no salário do servidor, promovido por todo aquele desrespeito que nós vimos no governo Beto Richa, que não só a questão salarial, mas uma série de ataques de desrespeito ao servidor público de todo o estado do Paraná, e que agora recai, de alguma maneira, sobre o governador, mas de maneira que digamos assim, é impossível nesse momento, do ponto de vista econômico, e até o pessoal da oposição ali que fez alguns levantamentos entende que 17% seria absolutamente nem possível de discutir, porque cada 1%, né, 1%, que significa muito pouco para o salário do servidor, representa para os cofres do governo, por exemplo, mais de 200 milhões de reais. Então, o impacto financeiro dentro das finanças do Estado é realmente muito forte. Então se discutiu a database desse ano de 2019, que essa sim é de responsabilidade do governador Ratinho Júnior. Nós estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco. Como eu disse no começo da entrevista, o senhor também é o vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e que analisa as proposições, né, as propostas dos deputados, para que depois isso vá ao plenário. Pelo menos aí nesse início de legislatura, já foram mais de 200 proposições nesse primeiro semestre. Como é que o senhor avalia o trabalho que está sendo feito pela CCJ? Marielle, só por justiça, né, quero fazer aqui mais um destaque antes de alguns personagens que foram bastante importantes para esse avanço, pelo menos inicial, dessa conciliação dos servidores, que foi, não posso negar aqui, o deputado Hussein Bakri, o líder do governo, e o próprio secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Guto Silva, que teve também um papel de bastante importância para sensibilizar o governo e estabelecer esse diálogo com o servidor e chegar a esse consenso que, pelo menos momentaneamente, se chegou até o momento, né? Eu queria fazer esse registro que eles foram realmente bastante importantes nesse processo. Marielle, foi destacado pela Assembleia Legislativa, né? 200 matérias, isso é algo bastante impactante, né? Demonstra que, de fato, a CCJ tem trabalhado e muito. Nós realizamos em várias semanas 2 sessões, o que é normal é uma sessão na terça-feira. Nós realizamos 2 sessões em várias semanas desse primeiro semestre da Assembleia Legislativa. Mais de 200 projetos foram deliberados, né? E eu tive a honra, inclusive, de presidir a CCJ em alguns momentos, né? E quando a gente presidiu também avançamos, teve uma sessão que nós conseguimos, numa única sessão, deliberar 41 projetos que estavam na pauta. Então, a CCJ de fato está inclinada a trabalhar de maneira muito séria, comprometida, para apresentar aí propostas boas para o cidadão paranaense, né, Maria?
Deputado, no ano que vem nós teremos eleições municipais, né? Vamos eleger os próximos prefeitos e os próximos vereadores. Em 2016, o senhor concorreu à Prefeitura de Cascavel, fez 33,43% dos votos, foram 56.260 votos no total. Quem acabou sendo eleito foi o Paranhos, né? Com 51,17% dos votos, somando 86.099 votos. O senhor pretende concorrer novamente à Prefeitura de Cascavel? O meu nome estará à disposição para disputar as eleições da Prefeitura de Cascavel, Marielle. Tive uma reflexão muito, de fato, verdadeiramente falando, muito intensa no fim do ano passado, né? Porque o que faz a diferença na vida de um homem público e na vida da sociedade, Marielle, é o sim e o não, né? Então, às vezes, um não da gente pode ter um significado muito forte na vida de muitas pessoas, assim como também um sim. Então, depois de muita reflexão e de muita oração também, pedir discernimento a Deus, decidi dizer sim, né? Não quer dizer uma candidatura, mas quer dizer que o meu nome estará à disposição. Se a gente conseguir encaminhar, né, um apoio político com lideranças, o apoio popular, graças a Deus, já se registram aqui em Cascavel de maneira muito forte, muitas pessoas que continuam tendo confiança e desejo de ver a gente à frente da gestão do município de Cascavel. Então, essa decisão que eu cheguei de dizer o meu sim, né? Eu acho que a população, eu fui o deputado mais votado aqui de Cascavel, fiz 25 mil votos só em Cascavel, e muita gente então acompanha o trabalho da gente, confia no que a gente faz e quer ver a gente, atuando, né? Para representar, para servir o interesse do cidadão cascavelense. Então, meu nome está à disposição. Deputado, agora o cenário é diferente para as eleições de 2020, porque em 2016 o senhor estava afiliado ao PPL, que é um partido menor que o PDT, e por isso as condições da candidatura foram diferentes. Como o senhor está agora no PDT, dá para dizer então que a conjuntura é mais favorável para a sua candidatura, não é mesmo? Eu me refiro a tempo de TV e outras articulações. O PDT é um partido incomparavelmente muito maior, né, Marielle? Muito maior e muito... tem uma história, né, muito de longa data no Brasil. O PPL, por exemplo, não tinha nenhum deputado federal, né? O PDT tem 28 deputados federais. Em 2016, nós fizemos um trabalho muito intenso para conseguir reunir em torno da nossa campanha 9 partidos. Esses 9 partidos me davam uma estrutura de 1 minuto de TV, né? Como é que você faz uma proposta, apresenta uma proposta para a população com 1 minuto de TV? Ou seja, é você falar bom dia, né? Boa noite e algumas palavras ali, acabou o tempo de TV. Então, só o PDT agora já me dá mais tempo de TV do que todos os 9 partidos que nós tínhamos alinhados conosco na campanha passada. Então, é um momento absolutamente diferente. A conjuntura política também é absolutamente diferente. Nós estamos hoje num cenário absolutamente diferenciado. Certamente teremos uma condição, em eu disputando as eleições, né? Teremos uma condição muito mais favorável para apresentar aquilo que pensamos da boa política para a boa gestão para o município de Cascavel. Mano. Tá ok, nós conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT. Eu agradeço a sua participação aqui, deputado, hoje conversando com todo o Paraná, e desejo um bom dia. Marielle, eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição para atender a você, para atender a imprensa e também, claro, evidentemente, em primeiro plano, sempre servir a população e representar bem as pessoas que confiam no nosso trabalho. Um forte abraço, um abençoado fim de semana para você e para todos que nos acompanharam. TNews Entrevista.